VX84, nos trilhos da história. Hoje vamos entrevistar o Francisco Guardalope, ex-trabalhador da Via Permanente, no município de Nazareno, Minas Gerais. Olha, eu comecei a trabalhar em 1970 em Lavras e depois trabalhei lá 3 anos e meio. Depois eu namorava com essa dona aqui, para ficar noivo, eu fiz a permuta, trabalhar na Vitolinha. Aí eu vim para aqui, trabalhei 11 anos, me casei, trabalhei 11 anos aí encerrou a Vitolinha em 82. Aí eu voltei a trabalhar de novo aonde eu comecei, entendeu? Aí tive diversos tempos trabalhando lá, até Divinópolis, Três Corações, na Via Permanente. E fui indo até me aposentar. Aposentei em Lavras. E trabalhei em Oliveira, trabalhei em Divinópolis, cheguei a trabalhar em Três Corações. E assim por diante. Cheguei nesse intervalo, cheguei a trabalhar de cozinheiro também. Cozinheiro também? Você foi trabalhar? Eu trabalhei também de cozinheiro nesse intervalo, por motivo de enfermidade, porque a gente estava um pouco debilitado, aí punha a gente na cozinha para favorecer o próprio pesado, entendeu? E com isso havia alguns acidentes, a gente participava, vinha outras turmas ajudar a recorrer o trabalho de acidente. E inclusive foi em Cabo de Cachoeira, teve um acidente pesado lá. E a gente trabalhava muito nos meus feitores, era Sebastião Faria, Beneval, Gerardo Sérgio, essa turma foi. E meus amigos que trabalhavam comigo são tantos que a gente nem tem jeito de falar os nomes deles. É muita gente. Entendeu? E assim foi levando a vida. Trabalhei 25 anos. E me aposentei em 93. E qual que é a parte mais crítica, assim, para quem trabalhava, né, na Via Permanente nessa época, na Vitolinha? Era trocar dormente de pontilhão? Como que fazia? A parte mais difícil, a mais dura, mais difícil. O mais difícil lá era a troca de dormente, carregação de trilho velho para transportar que já não servia mais, trocava os trilhos, e capina, capinava durante a jornada lá, capinando, trocando dormente. Fala daquela que o senhor fez a prova, que tinha um todo engravatado, conta pra ele. Isso aí aconteceu o seguinte, um elemento aí me convidou para fazer a prova, para trabalhar na rede. Aí eu falei assim, eu vou tentar. Aí fui bem classificado, fui um dos primeiros a ser colocado, trabalhei em Lavras. E os que foi menos classificado foi para Goiânia, Pedro Leopoldo, e os que foram para longe. E eu continuei trabalhando ali, porque eu fui bem classificado, sabe? E no dia da prova prática, eu levei meu uniforme de trabalho. E era 40 minutos para fazer o trabalho de troca de dormente. Eu fiz com 19 minutos. Aí o mestre de linha pediu que eu ajudasse uma pessoa lá, um irmão lá, carregar o dormente dele para. Mas ele estava de terno, gravata, não passou, entendeu? Aí ele perguntou, você já trabalhou isso aí? Eu falei assim, não trabalhei não. Isso aí eu consegui fazer isso em 19 minutos porque eu me esforcei e fui do traje de trabalho, que era a prova prática, né?
E o outro foi de gravata, de sapato envernizado. Não tinha como, né? Aí não estava muito, talvez não estava nem afim muito de passar, né? Porque aí eu ajudei ele, com tudo eu ajudar, e ele não passou. A prova era prática mesmo. Não passou da prova prática. Aí ele agradou da gente, eu continuei trabalhando por ali. E você trabalhou nesse trecho aqui da Pitolinha quanto tempo, você lembra? Aqui eu trabalhei 11 anos. 11 anos. E lá onde eu comecei, trabalhei 3 anos e meio. E eu fiquei noivo, fiz pergunta de um que trabalhava, que era de lá, trabalhava aqui, e eu daqui trabalhava lá. Aí eu fiz permuta com ele e fiquei noivo, casei, continuei trabalhando aqui, trabalhei mais 11 anos aqui. Depois que em 82 acabou a linha aqui, eu voltei de novo para lá, trabalhar no mesmo lugar. E a gente já conhecia o trecho lá, os chefes lá falavam assim: ô fulano, você vai em tal lugar assim, faz isso assim para mim, que você já conhece lá, desligar uma bomba de água. Eu já sabia já. Já estava dentro. Essa parte que você falou que você trabalhou na cozinha, dentro dos vagões? Cheguei a trabalhar na cozinha e lá em Paris, lá em Costa Pinto, Bel, e aí eu recuperava, voltava outra vez pro trecho. Eles gostavam de mim no trecho, porque eu fazia muita curso, eu me interessava, sabe? Era interesseiro no trabalho e a gente passou esse tempo. Você trabalhou na cozinha da estação mesmo ou dentro dos vagões? Aqui eu trabalhei na via permanente. Troca de instrumento, capina, troca de trilho. A cozinha era quando estava no alojamento, quando o senhor estava doente, né? E aqui na estação de Nazareno era ponto de refeição, tinha o ponto de almoço ali, sabe? E ficava 1 hora conta na viagem, trem saía, o ponto de almoço, e ficava 1 hora ali parado para almoçar? E a gente participava do movimento ali, sabe, você entendeu? Era muito animada a linha. E depois houve muita enchente, a linha ficava submersa, sabe? A gente ficava medindo do trilho a altura da água na linha e passava telegrama para São João del Rei. Está com tantos quilômetros de extensão submersa e a altura da água tantos centímetros. Esse trecho que você trabalhou, qual que era o mais crítico na época de chuva? Que não dava mais? Hein? Esse trecho que não dava, você lembra qual que era mais? O trecho pior para trabalhar. Onde que pegava mais enchente? E no quilômetro 64, perto da mineração. Ali, mais baixo, né? Isso ali é a parte da mineração e ficava muito tempo encoberta a linha, entendeu? E a gente ia dando notícia para a estação lá na São João del Rei, media a extensão, a altura. E mandava para lá. Você chegou a residir nas casas das turmas? Você chegou a morar na casa das turmas? Da turma cheguei, um grupamento, entendeu? As turmas, a turma da Pitanga, por exemplo, alojava um grupo, que já não era mais, porque antes trabalhava quatro trabalhadores e o feitor. Depois veio a FRT, que era de revisão total, a turma da Pitanga, a gente morou lá um pouco e depois mudamos para a estação de Nazareno. Inclusive eu casei, morei numa casa perto da estação, na área da rede, mas era particular, entendeu? Aí eu morei lá uns 3 anos e pouco. Aí nós tivemos nossos filhos lá
E de lá nós mudamos. Eu mudei para um terreninho que a gente tinha lá perto, construí e ia de madrugada para o trabalho e passava pela estação. Cheguei a trabalhar até no Coqueiro, morando lá. Chegou a trabalhar nesse Coqueiro? E aí a gente, infelizmente, em 82 encerrou a linha, nós voltamos lá para Beta, que é de Lavras, que é a região ali. Quando retirou os trilhos em 84, você participou também? Você chegou a ajudar? Se você participou quando tirou os trilhos? Participei não, foi firma terceirizada. Não, terceirizada. Terceirizada, que desmanchou. Sabe? Começou a ir a Mourão, veio trazendo de São João del Rei. E de São João del Rei a Tiradentes ainda funciona, de turismo, né? Uhum. Mas eu não participei da desmontação do desmonte, não. Ô pai, conta pra ele do dia que veio o recado que o trem não ia voltar mais. É isso aí. Nós estávamos alojados lá numa turma chamada Taxi, estava alojado lá e chegou o telegrama para nós. E o feitor, não acreditando, colocou nós para trabalhar, mesmo já sabendo que tinha terminado. E aí nós fomos capinar ali, sabendo que aquilo já era neutro, já não existia mais, mas foi tão forte o término da linha, que o rapaz mandou nós trabalhar. Aí a gente foi sabendo que coisa, tudo controlado, porque além de ser difícil mudar com a família, o engenheiro de Lavras insistiram que mudasse com a família, mas a minha esposa continuou morando aqui e eu morava lá. E vinha na sexta-feira, eu ia no domingo e estava na sexta. E assim por diante. Mas aqui, uma vez o senhor contou para nós que o pessoal, os homens que trabalhavam, até chorou na hora que descobriu, não foi? Isso, todo mundo sentiu, porque ninguém esperava de terminar a linha ali, estava todo mundo satisfeito, cada um perto das suas famílias, e terminou e desparmou. Uns foi trabalhar de Tiradentes, São João del Rei, e outros foram para Lavras e dividiu a turma, sabe? Uns foi para Pedro Leopoldo, principalmente o Paulo foi para Pedro Leopoldo, e a gente ficou por aqui, trabalhando. Ia no domingo e voltava na sexta. E ela tomava conta das crianças e dando aula. Ela era professora, 2 horários, e apertar para ela, mas eu preferi deixar ela aqui para ganhar mais um pouquinho do que levar ela para lá. Aí o engenheiro, na hora dele chamar a turma para mudar, ele sabia do meu problema, ele falava para o amigo, falou assim: você não fala nada, fica quieto, você não vai vir não. Aí assim por diante, a turma mudar para Lavras com a família, deixaram as casas deles de São João del Rei e mudaram para lá. E eu continuei indo no domingo e voltando na sexta. Sacrificava um pouco, mas para não perder a verbazinha que entrava, e a minha família acostumada aqui, aí eu preferi ficar assim do que mudar. E na época vocês tinham só o trole, né, para poder trabalhar, como veio de deslocamento? Para o senhor andar lá, era só o trole que tinha? Não tinha o alto de linha. Tinha alto de linha também? Tomava de linha. Inclusive, o mestre de linha gostava muito de mim. E eu gostava muito do motorista que trabalhava no alto de linha. Ele falou assim: ó, a partir de hoje você vai pegar a chave do alto, você vai trabalhar. Eu falei assim: não tem, para mim não dá, porque 5 horas eu vou ter que estar aqui para pegar a turma para ir para o trecho.
e seria o último a sair, tinha que estacionar o auto e tal. E aí eu enjeitei de trabalhar de motorista e continuei trabalhando pesado mesmo, mas cooperando com um motorista e comigo pelo horário, entendeu? Porque depois que eu estacionasse o auto, não tinha mais condição de vir. E para chegar lá às 5 horas da manhã para resgatar a turma, eu não tinha condição de ir também, eu ia me confundir. Aí eu dispensei de trabalhar de motorista e continuei trabalhando na via permanente. Na via permanente, né? E você lembra de algum acidente, alguma coisa? Conta aquele acidente para ele, mas conta direitinho, igual o senhor contou para nós o dia, como é que foi, o pessoal O acidente foi o seguinte, numa sexta-feira teve um reparo na linha e tinha um defeito, um bueiro. Aí um dos elementos que trabalhava comigo falou com o mestre de linha, falou assim, isso aqui vai embora, está na hora de nós ir embora, parar, mas isso aqui não pode ficar desse jeito. Ele falou, não, isso aí não tem problema não. Aí nós viemos embora. E nessas alturas, tombou a máquina passou e tombou vários vagões carregados, caiu dentro do rio que tinha lá, isso foi ali em Cabo Cachoeira. Ele não obedeceu o rapaz, porque na segunda-feira nós chegamos lá, estava querendo tudo parado lá, sabe? Aí, por não aceitar o conselho do trabalhador para o mestre não tem problema não, e aconteceu esse acidente, mas não teve vítima nem nada, mas foi um transtorno, sabe? Desbaixou a linha toda, passou pertinho do alojamento onde nós estávamos deitados no vagão, caiu dentro do rio, pertinho, e por não obedecer a ordem, o conselho de um trabalhador, ele viu que estava errado ficar aquele longo no trilho e ele não aceitou de rebaixar e aconteceu esse acidente. Nessa altura veio muita gente trabalhar com nós, sabe? E para reformar a linha, mas isso aí o assunto dele não ter aceitado o conselho do trabalhador não foi em frente. Foi adiante. Ficou por isso, entendeu? Mas o Heitor, eu lembro até o nome do rapaz que falou, o Heitor, sabe? Ele falou que não devia deixar aquilo. Ele foi dito e feito. O primeiro passo caiu. E aqui, nesse trecho que você trabalhou aqui, do quilômetro 160, você chegou a presenciar algum acidente também? Como é que é? No trecho 360? 160. Do trecho 160, teve algum acidente? Que eu sempre presenciou. Aí eu trabalhando lá vários dias, foi pouco tempo não, vários dias consertando a linha, entendeu? E voltou a funcionar de novo. E aí rebaixou lá onde era preciso e desmanchou tudo a linha, sabe? Os trilhos trocou tudo. E o vagão deitado passou arrastando pertinho do alojamento que nós alojávamos. O povo pegava o alojamento, entendeu? Esse, por exemplo, caiu dentro do rio, o rio pertinho ali, da ponte, ele caiu lá dentro. Foi um transtorno, esse acidente. E como que foi isso? De outras firmas, de outras CFRT vinha ajudar nós, mas compôs em 60 trabalhadores para consertar. E o socorro no acidente? Teve gente que machucou? Isso já foi aqui na Bitolinha. Aqui na Bitolinha tombou duas máquinas na Bitolinha e um dos chefes do socorro prensou a perna entre a ferragem. Aí eles pelejando com a alavanca para aluir, para tirar a perna dele, mas não consegui. Aí eu dei a opinião de um maçarico para cortar a máquina
para tirar a perna do mestre lá. Aí eu fui lá na mineração a pé, muitos quilômetros. Aí eu fui, quando nós estávamos chegando com Massarico, eles conseguiram tirar ele. Aí eles me agradeceram muito, sabe, porque eu dei ideia. E havia uns feitores desonestos, porque nós tínhamos que cuidar daquela pessoa que estava presa. E ele, pondo nós para trabalhar, eu falei, o senhor não tem coração, ué? O senhor vai deixar de socorrer o rapaz que está preso, a perna passou a perna dele, sabe? Aí ele ficou assim, diferente comigo um pouco, mas voltou às boas, porque ele viu que ele estava errado. A gente viajei muitos e muitos quilômetros para chegar na mineração. Aí eu conversei com o chefe da mineração, pus o Massarico numa caminhonete, a estrada ruim, não era estrada, mas passou. Aí a hora que nós estávamos chegando com o Massarico para cortar, eles tinham ido a perna dele sair. Aí eu fiquei um pouco manjado nessa época, entendeu? Porque eu estava tomando frente para socorrer a vida do homem, do moço lá. Ele até tinha apelido de Teia, ele era um homem muito bom, sabe? E a perna dele prensou, ficou na calça, entre as duas máquinas. A máquina torceu e prensou a perna dele. Ele vomitando, sofrendo. Aí eu dei ideia desse Massarico. E eu fui. Ele falou, então você vai dar um jeito de pegar esse Massarico para nós. Aí eu fui. Aí peguei caminhonete lá com eles, fomos lá na ilha. E acabou que resolveram lá. Assim que eu cheguei, me deu tempo, eles sofrendo preso lá. Aí eu acho que nós estávamos chegando com o Massarico, eles já estavam saindo com ele de alta linha, indo embora. Infelizmente, a gente ficou um pouquinho manjado, entendeu? Até Emílio, eu fui prejudicado, achou que ele estava passando à frente do movimento, mas passou corrida, né? A gente tem que dar o que tem. Você se lembra qual máquina que aconteceu esse acidente? O acidente foi com qual máquina? Máquina Bitolin, máquina a vapor. Mas você lembra o número dela? Ah, eu já lembro. Tem 31 anos que eu aposentei. Não, tem um tempo já. Já não lembro mais. E essa parada da ilha era só uma paradinha mesmo? Parada da ilha era só uma parada mesmo? A parada da ilha. Era parada. Quando tinha passageiro para desembarcar, eles paravam ali. Parava só para passageiro. Aqui na Vargina também tinha diversos trechos que a estação era longe uma da outra, tinha diversas paradas. E era obrigatório parar. Se tinha passageiro para embarcar, eles eram obrigados a obedecer, entendeu? E os maquinistas. Então a gente passou por essas vidas todinhas. E como que era trabalhar nos pontilhões? Era difícil fazer a manutenção? E a manutenção dos pontilhões? Era muito difícil? Como é que fazia? Era bem difícil, mas nós conseguíamos fazer, sabe? Trocar domete e pontilhão, tudo era difícil. Tinha a ponta do inferno, eles falam ponta do inferno, era muito difícil. Lá um abismo, lá, um lugar muito feio, sabe? Pedra demais. E nós trabalhamos domete ali, inclusive tinha um mestre de linha, que ele era muito atirado, ele foi em Itaião do Mente, cortou a perna. O mestre de linha, que não precisava nem pegar na enxó, ele pegou a enxó, assim, parece até que uma coisa esquisita. A enxó deslizou e pegou a canela dele, cortou o osso da perna dele, sabe? E tanta coisa que passa que a gente nem recorda. Muito tempo. Aqui, conta pra ele como que era
o dia a dia na estação de Nazareno? A chegada do trem, a venda do bilhete, almoço, quem que trabalhava lá? Olha, o agente da época, a maioria do tempo, foi o Zé Martinho. E tinha um restaurante, a esposa do guarda-chave era a dona do restaurante. Aí tinha uma hora que eu te falei antes, tinha uma hora de refeição, tinha o café, eles vendiam café, a filhinha, por exemplo, era que fazia o lanche, sabe? Tinha tempo para o lanche dos passageiros. E a gente morava ali por perto, as criancinhas andando na vala da linha. A gente tem saudade. A minha filha mais velha deu os primeiros passos na vala da linha. Aprendeu na... Isso. E você fez muitas amizades no trecho, na época? Você tinha muitas amizades no trecho, na época? Tinha muito trabalhador, família? Quais colegas, quais amigos da época da rede que o senhor lembra? Porque às vezes algum pode estar vendo o documentário e se lembra dele. Eu tinha muitos amigos chegados, igualzinho o Hélio, o Ailton, o Ailton, o Delaí, tudo era amigo da gente, amigo, entendeu? A gente pescava, fazia nas vagas, nas folgas da agência, batia uma bolinha lá, tinha um futebol. Eu até não era muito ruim de bola não, sabe? Eu jogava uma bolinha lá e era muito animada a estação Nazareno. Eu até penso assim, o que não deveria ter acontecido, o que aconteceu de terminar. Mas a linha tinha esses altos e baixos de linha, enchente, tudo isso atrapalhou a permanência da linha na época. A enchente era um grande problema, né, para a ferrovia. Como é que era? A enchente era o maior problema da ferrovia. Foi o maior problema da linha terminar, foi essa enchente. Passava muito tempo sem transporte, né? Transportava minério manganês, ferro, sabe? E foi quando acabou o potião da estação Nazareno, teve uma fenda lá, cismaram que ia cair, mas está até hoje funcionando, não tem nada. Hoje passou a ser estrada de rodagem, estrada para veículo. E o que fez terminar a linha, a gente nem sabe falar se foi só mesmo por causa da enchente. Mas eu acho que só por causa da enchente. Porque tinha muitos lugares que ficavam submersos, sem condição de passar. Ô pai, quando tinha enchente, os funcionários ficavam parados? Quando tinha enchente, eu ficava lá, cuidando do lugar embaixo da linha, e os outros iam para os outros lugares, para outros lugares que não eram arrumava isso, e eu como morava lá, eu ficava lá cuidando debaixo da enchente. Você morava na estação ou você morava na casa particular? Por ali, morava perto da estação. Inclusive a minha casa pegava água. Eu tive que ir para a casa da minha mãe, lá nos Martins, com a minha família. A água subia tanto que chegava a pegar até a minha casa onde eu morava. E você tem você lembra de alguma máquina que você gostou na época? O tipo da máquina? Isso, você gostou de alguma na época que você achava bacana? Os números das máquinas? Você lembra? Tinha 42, tinha 38, 37, tinha... tantos números. Tinha alguma que você te marcou? Alguma que você falou, nossa, aqui é bacana. Essa tinha diferença de uma para outra? O senhor tinha uma que o senhor achava mais bonita? É o mesmo, só mudava a numeração delas. E os maquinistas, cada um tinha sua máquina. Inclusive tinha um tal de
e milho, jarola, ele trazia, comprava carol para trazer ela brilhando, sabe? Ele gostava muito de apito, ele, sabe, ele vivia, ele tinha prazer de cuidar da máquina e usar o apito, sinal. Mãe, a senhora lembra dessas histórias todas? Lembro. Do tempo que a gente casou pra cá, eu lembro tudo, porque ele já trabalhava antes na rede. E a senhora reparava as máquinas passar? Direto, né? Eu morei naquela casa ali da beira da linha, né? Bem tempo ali. Só que depois a gente mudou porque pegava enchente, a água entrava. Então a gente não tinha como. Aí a gente teve que mudar. Mas eu morei muitos anos ali. Quando dava enchente, eu ia para os Martins, para casa da minha sogra, né? Ficava lá no meio aquele dia, baixava, a gente voltava. A minha morada foi lá. Tem 32, lá vai para 32 anos aposentado. Já era um tempinho já. Tem mais tempo aposentado do que eu trabalhei. Aí muitas coisas a gente esquece. Oi, e o senhor contava também pra gente que ficava debaixo do sol, batendo ferro no ferro? Isso aí quando dava aquela abertura na chapa, a vez estourava o parafuso, dava abertura. Aí a gente tinha que bater, entendeu? Um tiro no outro, até da altura de passar parafuso de novo. Isso aí foi lembrado dia a dia, é difícil porque é muita coisinha que a gente passava. Muita coisa vazio e acaba esquecendo mesmo. Muitas coisas a gente esquece. E essas casas das turmas, o pessoal residia, era a cada 4 quilômetros? De quanto em quantos quilômetros que tinha uma casa da turma? Isso variava. De 10 quilômetros, 9 quilômetros, aí variava. Igualzinho na Pitanga, na Estação Nazareno, Estação Nazareno 64, não recordo o número. Problema não. Era mais perto, tinha outras mais longe. E tinha a turma. Aí no final do trecho da turma, aí a pessoa vinha fiscalizando se tinha problema, trocava a chapa, o trabalhador vinha com a chapa e a gente parafusava ali, constatando que ele já tinha ido ali vistoriar. Assim o outro também Ô pai, e por que aquela casa lá do coqueiro chama casa do guarda-chave? É porque tinha o guarda-chave. O guarda-chave é o seguinte, por exemplo, tinha que deixar um vagão na estação, aí o guarda-chave ia lá, virava a chave, deixava o vagão e tal, tinha o guarda-chave. Para essa coisa. E hoje é o postinho. Da saúde. E reformaram a estação do coqueiro, ficou muito bonitinho. Está em reformar a estação do Nazareno. Mas a estação do Nazareno é muito grande. A reforma fica cara, sabe? Fica parece que nem velho. O que funcionava naquele prédio daquele tamanho? Era o agente morava, tinha o abaixo-pato, que era foge a cabeça, ali, e tinha o restaurante, e o baixo-pato e a casa do agente da estação. Ali só tinha um desvio só, né? Era um pátio que só tinha uma linha a mais só, justamente para... Lá só tinha uma linha? Um pátio de uma linha só? Lá só tinha uma linha? 2 linhas. Tinha o desvio e a linha direta. Quando tinha que ficar vagão lá, o guarda-chave ia lá e... deixava no desvio, né? Deixava... Aí um dia, aconteceu do chefe da estação falar assim, você não precisa preocupar não, era um vagão de dormente, eu e mais um, para descarregar aquele dormente, até no teto. Aí chegou, primeiro ele falou comigo, você não precisa trabalhar para Alvorada não, que esse vagão vai permanecer aqui.
Aí mudaram de ideia de levar o vagão para eu e um outro rapaz tirar muitos documentos, tirar fora, sabe, e enviar ele. Aí ele chegou lá e falou assim: oi, vai acabar isso aí porque o vagão vai viajar. Aí eu atendi com ele também, porque ele tinha dado ordem que nós podíamos trabalhar de acordo, sem correr. Né? E ao mesmo tempo ele resolveu levar o vagão. Aí nós dois, eu e o Zé Anésio, inclusive, jogamos aqui para fora de qualquer jeito, sujeito a machucar, para depois para devolver o vagão para viajar. Demos conta, sim, ele levaram o vagão. Aí depois eu fui enviar os documentos, tudo mal jogado, sabe? Eles vacilavam, ficava, não, vamos levar, e assim por diante. Sujeito a acidente, porque o documento muito pesado, sabe? Cheio de óleo, tinha que descarregar aquilo lá e deu ordem que nós podíamos trabalhar normal. E depois nós apavorando lá, jogando aqui para fora de qualquer jeito. E a gente vacilou, entendeu? Ele não podia fazer isso com nós. Mas nós saímos bem e entregou o vagão a tempo do passageiro levar o vagão. Porque tinha carro de passageiro e tinha vagões de material também. Material, né? Viajava junto. Em Amorão? Trabalhei muito. Trabalhei em Amorão. Lá em Amorão transitava a Bitolinha e a de Meta. Sabe? Tinha a linha que transportava material da Bitolinha para Meta. Tinha linha de dois tipos. Tinha de 80 e de Meta. 80 de Laguna e de Meta. Aí movimentava ali. Um dia, o rapaz, o guarda-chave vacilou lá, veio uma composição e pegou ele, sabe? Mas foi ele lá, ele estava entretido, mexendo com um tipo de máquina. E veio a outra, ele vacilou e foi lá em Amorão. Quebrou tudinho. E nessa época tinha muito acidente com o pessoal da via? O pessoal se acidentava muito? A linha lá era mais alta para descarregar para dentro da prancha de metro. Para transportar minério manganês, ferrugem, esses três assim. E tinha umas pessoas boas de convivência com a gente, tinha outros que judiavam, faziam as pessoas trabalhar sem condição. Tinha feitor todo tipo lá. Cada trecho era um feitor, né? Os feitores pareciam ser dono da linha. Os feitores, quase todos. Parecia ser dono. A gente trabalhava vendo que aqui estava errado, tinha que fazer igual o cara lá fez. Ele falou assim: isso aqui nós, com pena de atrasar a nossa viagem, mas nós temos que retocar isso aqui, não pode ficar assim não. Aí o mestre Linha, para não baixar para ele, foi embora, tombou tudo, a composição inteira, rastou longe, sabe? Tem tanta coisa lá que a gente nem recorda mais. Desses trechos aqui da Bitolinha, você lembra os lugares que você chegou a residir na época? Por exemplo, você falou aqui em Nazareno, você morou em Aureliano Mourão também? Lá, o senhor só morou aqui em Nazareno, né? Daqui da Bitolinha. Quando a gente alojava aqui, eu alojava na Bituruna, cheguei a alojar na Turma da Serra, e a família ficava e o mestre Linha não tinha contemplação com a gente. Às vezes não precisava transferir a gente lá para Combo Fino e trazia os de lá para cá. Sabe, parecia ser
uma coisa assim inexplicável. Um dia eu falei, eu não vou mais trabalhar lá não. Eu não vou mais. Minha família vai ficar aqui sozinho, eu ir lá trabalhar sempre, tem trabalho aqui e tem quem troca comigo. Aí o Heitor ficou lá e eu fiquei. Aí ficou 2 indo de trole, tirava o trole da linha, o que vinha passar. Nossa. E para trabalhar onde nós ia trabalhar. Aí um dia era um feitor e um trabalhador ficou indo. E eu não fui mais. Eu revoltei e não fui mais. Aí é o seguinte, o feitor adoeceu, sabe? Adoeceu, desmaiou e o trabalhador ficou sozinho. O trabalhador ficou sozinho, ele falou assim, não tem condição, eu sozinho, o rapaz desmaiou, aí voltou, sabe? E o tio Faria, e ele falava, sabe, eu vou adoecer e cair. E ele, como trabalhador sozinho, era uma coisa, e eu não estava nem aí, eu falei, eu não vou trabalhar lá não, se tem trabalho aqui, eu vou trabalhar lá, para que se pode um ficar lá, passar lá, e nós ir daqui para lá, castigo, né? O tio Faria é vivo? Morreu. Capaz que ele tinha epilepsia, né? Capaz. A Zica morreu também. E levava a gente, a turminha nossa daqui, coisa, e cismava e levava nós para trabalhar lá em Confino. Via de São João del Rei, uma turma para trabalhar, deixando de trabalhar, não, onde eu podia trabalhar? Aí eu falei, não, eu vou trocar com o fulano, ele vai ficar lá e eu vou ficar aqui. E eu era meio atirado, sabe, muitas das vezes eu nem respeitava muito a lei não. Eu fazia esse dia de tomamento da máquina. O feitor pôs vezes para capinar a linha e deixou o homem sofrendo lá, morre. Eu falei, eu vou lá buscar esse dançarino lá e falei com ele, você não tem coração não, rapaz? O moço morre ali, e você pôr a turma para trabalhar, para que isso? Vamos defender a vida dele. Aí eu fui no peito buscar o dançarino. Eu estava chegando e estava saindo com ele, mas eu fiz a minha parte. E passava quantos trens mais ou menos por dia? Eram 2? Quantos trens passavam por dia? Costumava passar 3. 3? Um de manhã, passar 3 composições durante o dia, sabe? E o passageiro era sempre, às 11 horas chegava, vindo para Mourão, e eu ponto de almoço, e subia às 3, tanto, para São João del Rei. Aí passava, chegava em São João ali para as 8 horas, 6 horas, sabe? E tinha sempre composição, a linha nem podia acabar, porque tinha movimento, mas infelizmente a enchente abaixava. E interrompia. E essas caixas d'água, tinha certa distância entre elas ou não? Como é que era a instalação das caixas d'água? A instalação da caixa d'água era o seguinte, era perto dali, e pegava a água lá dos fazendeiros lá e jogava na caixa, aí onde abastecia, e abastecia a população também ali, essa mesma água, na Estação Nazareno, por exemplo. E lá em Coqueiro tinha a caixa d'água, de trecho em trecho tinha uma caixa d'água. Ela trabalhava a vapor, né? E a gente limpava a chegada da água, era longa, tirava o dia para fazer limpeza de rego, de água, para abastecer, entendeu? Nós trabalhávamos nisso aí, fazer limpeza do Coqueiro, na Estação Nazareno. E lá na Estação Nazareno foi o seguinte, lá tinha uma caixa d'água lá no trecho, pegava 2 águas, caía na caixa e pegava encanado, vinha para a caixa d'água da Estação Nazareno. Entrada de ar, eu sempre era um dos que tirava ar no cano, sabe?
de trecho em trecho, tirava, deixava sair o ar, quando chegar a água que faltava, o ar comprimia a água, entendeu? Acabava faltando. Ô pai, conta pra ele como é que era o negócio do telégrafo. O telégrafo, eu não tenho muito intimidade com o telégrafo, né? Que era a repartição do agente. Mas se passava o telégrafo, saiu não sei entender sobre isso não. Isso aí, o telégrafo é área de agente de estação, entendeu? Mas funcionava direitinho lá, entre eles lá, né? Se tivesse um problema na via, se te comunicar o mestre de linha que comunicava. Eu, por exemplo, media água, chegava a falar com a gente, lá está com tantos de altura, tantos centímetros de altura e extensão tantos metros, tinha até quilômetro. Aí ele batia lá e falava, suspendia, não dava para vir. Não dava. Eu falava para ele assim, agora já está livre. Aí ele vinha com muito cuidado e tal, né? Mas para passar. E tinha um feitor. Eu sempre eu era bem ativo na área, eu aprendi, entendeu? E eles se achavam que aquilo era meio demais. Nessa onde ficava essa água submersa lá ali, ele me deixou sozinho para me levantar, consertar a linha, sozinho, rapaz. Não tem como. Aí o que eu fazia? Eu despregava o trilho, uma distância grande, solto, levantava ele, levantava o domente sozinho em Deus. Levantava o domente, catava a pedra fora da linha para socar, sabe? Deixava por maldade. Eu cria que me deixava por maldade, mas eu me virava e aí eu levantava lá, socava a linha lá, aí um sinal para o outro, como diz, ele é bom de serviço, mas de maldade, porque deixar uma pessoa sozinha trabalhar num lugar que não tinha condição. Você pode tirar suas ferramentas aí. Aí eu tirava as ferramentas e ficava ali. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aqueles buracão, sabe? Aí eu despregava, porque eu não aguentava levantar a linha. Aí eu levantava o trilho e depois levantava os domentos fácil, porque estava solto, né? E ia jogando aquelas pedras fora da linha, eu jogava para dentro e punha para baixo do domente para dar passagem. Aí eu dava vontade de ir embora, né? Dava até vontade de ir embora, entendeu? Fazia de sacanagem mesmo. Esse cascalho era retirado do Rio das Mortes? O cascalho vinha da onde? O cascalho é o seguinte, a ponto que o cascalho não dava conta. Porque ali desaparecia no barro, desaparecia o cascalho no barro. A gente tinha que catar pedra, levantar os domentes e era um absurdo. E aí chegou até pôr até domente lá na mineração para desviar essa linha. Puseram muitos trilhos lá lá não tinha condição de passar mesmo. Aí ia fazer uma outra linha, mas encerrou, acabou. Foi encerrando. Ô pai, de fora a fora tem cascalho na linha inteira. Da onde que vinha? O cascalho é o seguinte, de vez em quando eu jogava lá um pouco de brita para quebrar um galho, né? Mas o cascalho ia desaparecendo do chão. Mas aqui, esse cascalho com essa brita chegava lá de que jeito? De trem? Hein? Como que levava o cascalho? O cascalho levava na prancha. Pegava na prancha, levava na prancha e havia muita
muitas maldades, entendeu? Sobre esse feitor da estação Nazareno, passou um telegrama para São João del Rei, que o pontilhão não estava em condição de passar. E está até hoje. Esse pontilhão é antes da estação, variou nesse telegrama dele. Tinha uma abertura assim, na cabeça da ponte, uma aberturinha lá, mas não perturbava a ponto de não funcionar. Isso aí tudo acumulou, ajudou as enchentes, esse telegrama desse feitor, aí encerrou, tirou ali. E descontrolou bastante para nós, porque muitos viajavam, mudaram palavras, como eu te contei, a minha esposa era professora de 2 cargos aqui, eu falei assim, não vou perder esse. Levar as criancinhas morar no lugar estranho, pagar aluguel, em vez de ganhar meu dinheirinho aqui para inteirar, porque nós, trabalhador, ganhava. E visto dos que ganhavam muito, a gente ganhava pouco, entendeu? E aí o engenheiro lá falava comigo, ó, eles me tratavam de mineirinho, sabe? A mineirinha, você não toca assunto não, viu? Você fica quieto, você não vai vir não. Aí chamava, e fui muitos para lá. Muita gente deixou as casas deles em São João del Rei e foram para lá. Por quê? Tá certo, o engenheiro, porque estava um acidente lá, o pessoal estava indo lá em São João del Rei, né? E tá certo ele levar para lá, mas eu bati pé, eu falei, eu não vou mudar não. Quando acontecia esse acidente, o trem de socorro vinha de São João para cá, por esses trechos aqui, para poder ajudar? Quando tinha acidente, o socorro vinha, era de Lavras ou de São João? Tanto vinha, não, de São João, né? São João, porque Lavras é Vitória de Meta, via de São João del Rei. São João del Rei tinha uma oficina muito importante, tem até hoje, tem até apelido rotunda, sabe? É muito importante a oficina lá, tá? Aí vinha o socorro de lá, para socorrer onde dava acidente.